quero convidá-los para abrir a sua Bíblia comigo ou ligar em Lucas, no capítulo 24. São vários versículos, não vamos ler todos, mas vamos ler alguns para situar, porque a base daquilo que Deus trouxe ao meu coração é as Escrituras, e são as Escrituras que geram fé no nosso coração. E diz o seguinte, em Lucas 24, 13 em diante, nós vamos saltear alguns versículos, você pode acompanhar aqui na tela. Podemos fazer a leitura? Estamos juntos? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com o rosto entristecido. Um deles os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que ele era quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. E pulando mais adiante, eles lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo o que falaram os profetas. Não deveria o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Amém? Essa é a leitura, e eu quero começar pensando com vocês. Há tantos títulos que nós poderíamos dar e pontuar nessa mensagem com base nas Escrituras, mas eu quero pontuar com vocês nesta manhã sobre o túmulo vazio é o berço da igreja. O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. E quantos de nós entendemos isso nesta pequena frase, o quanto profundo é e significativo para cada um de nós. Interessante que o que nós já ouvimos aqui, e eu quero pontuar também que é muito importante, a história da Páscoa não termina no funeral. Que impressionante! A história da Páscoa não termina no funeral, mas termina numa festa. No impacto de uma festa que não é somente neste solo, mas os céus estão em festa. E a nossa mensagem, aquilo que nós pregamos,
que cada um de nós pregamos no dia a dia, no nosso trabalho e anunciamos, a nossa mensagem é sobre um Cristo que esteve morto, mas que está vivo. Não de uma mensagem de um Cristo que esteve vivo e morreu. Esta é a mensagem e a única que expressa essa verdade absoluta e transformadora nas nossas vidas e daqueles que nos ouvem. A ressurreição de Jesus é a demonstração do grande poder de Deus. Se não houvesse ressurreição, o apóstolo Paulo, impactado pela presença do Filho de Deus na sua vida, ele disse algumas palavras que eu quero pontuar. Ele disse: se não houvesse ressurreição, nossa fé seria vã, nossa pregação seria inútil, nossa esperança vazia, nosso testemunho seria falso, nossos pecados não seriam perdoados. E o mais, seríamos os mais infelizes de todos os homens. E esta é uma verdade que eu concordo com o apóstolo Paulo. Se não houvesse ressurreição, seria assim a nossa vida. Se a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo Jesus, a nossa esperança no céu, seria um verdadeiro pesadelo. E eu quero dizer aquilo que nós já cantamos: Cristo ressuscitou. E por trás dessas duas palavras há tanta manifestação do poder, do amor e da graça de Deus. Ele ressuscitou. E o que nós lemos, parte daquilo que nós lemos para nós nos situarmos na vida dos discípulos, desses dois discípulos, a Bíblia menciona que um dos discípulos era Cleopas. E não se sabe qual era o segundo discípulo, mas se acredita que entre aqueles 72 que foram enviados, ele está lá no meio deles, não se sabe quem é. Mas eles estão, diz a Bíblia, caminhando os dois discípulos em uma direção chamada Emaús. Eu quero dar a essa direção um nome, uma direção oposta. Eles estão saindo de Jerusalém em uma caminhada de 11 quilômetros, mais ou menos. E nesta caminhada de 11 quilômetros eles estão virando as costas para Jerusalém, do lugar da ressurreição, do lugar onde as informações, os testemunhos visíveis da ressurreição de Jesus aconteceram. Mas nós precisamos pensar o que está acontecendo com esses dois discípulos. E nós podemos enumerar algumas coisas. Por exemplo, eles estavam desanimados. Eles estavam tomados de frustração por conta da morte de Jesus, mesmo eles sabendo do testemunho de Pedro, do testemunho das mulheres que foram aos sepulcros. Eles estavam desanimados, seus olhos estavam impedidos de enxergar. Eles não conseguiam enxergar e entrar na alegria, no êxtase e no gozo da ressurreição. Eles não conseguiram vivenciar isto. Hoje muitas pessoas não conseguem vivenciar porque enxergam de uma forma histórica o Jesus que viveu, mas Ele não é somente a história, Ele é o Senhor que fez a história. Então, outro sentimento, eles literalmente fizeram aquilo que muitas vezes nós fazemos: jogamos a toalha a respeito de algumas coisas na nossa vida. Eles simplesmente jogaram a toalha e sentiram: acabou, não há mais nada.
que aconteceu com eles? Eles foram tomados de incredulidade. Deixa eu dizer algo para você nesta manhã: a incredulidade nos cega, a incredulidade nos impede de vivermos a realidade da presença do Filho de Deus. A incredulidade não nos deixa viver a experiência da presença do ressuscitado. Então, a Bíblia diz, nos textos que nós lemos, percebemos que os olhos dos discípulos estavam tapados, não conseguiram reconhecer, mas eles não conseguiam enxergar outras coisas, e entre as outras coisas que eles não conseguiam enxergar, eles não conseguiam enxergar a profundidade do relato das Escrituras, eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam ver uma resposta que lhes tirasse daquele sentimento de, quando morre uma pessoa, é luto. Aquele sentimento de luto, esse era o sentimento deles. Deixa eu dizer algo para você. Você está num lugar onde o Filho do Deus vivo está presente. Não é necessário chorar mais. Ele vai enxugar as lágrimas. A incredulidade colocou venda nos olhos desses dois discípulos. E o que é que Jesus faz? Ele abre as Escrituras, ele fala as Escrituras, ele é a palavra, Jesus é as Escrituras. Então ele começa a falar as Escrituras de uma forma muito clara, mencionando Moisés e trazendo para eles a memória daquilo que eles já tinham ouvido. Então Jesus mostra para eles as Escrituras, mostra para eles sobre a necessidade que o Filho de Deus tinha de ser entregue na cruz do Calvário. E observem na leitura bíblica, eles não compreenderam. Eles não entenderam. Por que não entenderam se estava tão claro? Para nós é claro, mas por que para eles não estava claro? Porque faltava luz, faltava compreensão, faltou a eles visão, faltou aos dois visão. E eu quero pensar o seguinte com você: quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra, caminhamos cabisbaixo, achando que a morte é mais forte que a vida, achando que a tristeza é maior que a alegria, achando que o mal é maior que o bem. Não conseguimos ter a perspectiva correta e real daquilo que Deus está promovendo em nossas vidas, em volta de nós e em tudo aquilo que somos e que fazemos. Para os discípulos, para esses dois discípulos de Jesus, o grande projeto das suas vidas haviam terminado. E havia terminado na sexta-feira da paixão. O projeto das suas vidas havia sido enterrado na sexta-feira. Eles não conseguiram enxergar o domingo, mesmo que eles estavam andando em direção a Emaús no domingo. No domingo à tardinha, eles estão em direção ao ocaso, não em direção ao amanhecer. É triste quando nós nos pegamos, nos encontramos neste caminho. É triste quando nós nos vemos com aquele sentimento de saber que o sol está ali, mas ele não tem aquele valor que deveria ter para nós. Não conseguimos enxergar luz no brilho do sol, não conseguimos ter a esperança. Esses dois homens, esses dois discípulos estavam nesta caminhada.
E é preciso que nós olhemos para a palavra nesta manhã e venhamos procurar a viver uma vida olhando para o domingo, olhando para o amanhecer. Nós precisamos entender que o Jesus ressuscitado, Ele não nos leva para um caminho de facilidade, Ele não nos leva para um caminho de rosas, mas o sol da justiça sempre vai brilhar. O sol da justiça sempre vai brilhar, ele sempre vai estar ali. Passe o que você esteja passando, o importante é que ele estará ali com você. Quantos de nós já passamos por isso? Sonhos que morreram, coisas que nós pensamos, isso nunca vai se concretizar na minha vida. Chega para mim, o meu tempo já passou, já não tenho mais aquelas energias que eu tinha, não tenho mais condição. Chega. Quantos você tem na sua vida? Quantos nós temos na nossa vida e não olhamos para aquele que ressuscitou, aquele que está perto, aquele que tem presença viva conosco, importando aonde estamos ou o que estamos fazendo, aquele que está presente junto de nós, e às vezes nós estamos dizendo, chega, acabou, enquanto ele está ali perto. Ele está dizendo, eu ressuscitei. É domingo. Sai de sexta-feira. Sexta-feira já acabou. O que você não podia sofrer, eu já sofri. Por que você está sofrendo desse jeito? Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, é eu que te cuido, é eu que te preservo. Você não é o acaso, você nasceu porque eu desejei que você nascesse. Talvez encontramos pessoas ao longo dessa semana que estão vivendo dias de luto, vivendo a sexta-feira quando já passou, vivendo 3 horas da tarde, quando Jesus estava pendurado na cruz, 3 horas da tarde, o sol apagou. E 3 horas da tarde virou noite. Mas eu quero dizer para você, foi só um dia, por amor a você, por amor a mim. Só um dia, 15 horas, foi noite escura. Não viva a tua vida no dia pensando que é noite. Abra a tua vida, abra o teu ser, o teu coração por inteiro para aquele que foi crucificado, mas aquele que ressuscitou. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. O túmulo está vazio. A força e poder de Deus nisto. Os pés dos discípulos estavam caminhando para o ocaso, não para o amanhecer. 11 quilômetros de caminhada. O sol está se pondo. O que Deus tem para mim e para você, o que Deus tem para aqueles que creem no seu nome, não está atrás, está adiante. Está diante de você. Essa semana eu ouvi que quando nós olhamos para trás e vivemos as tristezas lá de trás, podemos ser muito fortemente pressionados por ansiedade, por depressão. Mas quando nós olhamos para frente, nós olhamos para um futuro certo, que tem uma base, que é a palavra de Deus, que é o Jesus ressuscitado. Os 2 discípulos, eles estavam tristes, quando deveriam estar num êxtase de alegria.
Talvez a tristeza seja a realidade tomada de preocupação de muitas pessoas ao longo da história, com certeza, mas dentro desta casa, talvez a tristeza seja a realidade de alguns. Talvez atrás do sorriso esteja escondida uma tristeza profunda no coração, que a pessoa que está mais perto de você não saiba. Mas eu quero dizer para você, aquele que está mais perto de você, o Jesus ressuscitado, sabe. Ele não lê o teu sorriso através da expressão de tua boca. Ele lê o teu sorriso através da expressão do teu coração. Talvez você esteja tomado de decepção, de frustração. Enquanto estava preparando essa mensagem, lá por segunda-feira, veio algo forte no meu coração e eu não posso deixar de dizer. Não sobre todos, mas quem sabe sobre alguém ou alguns. Que sua mente, para você, são pensamentos que você produziu. Mas eu quero dizer para você que esses pensamentos que você tem por nome, que você produziu, que são pensamentos de morte, não foi você que produziu. O diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor buscando a quem possa tragar. E eu quero dizer para você, ou para vocês, eu não sei quantos, ou se é um, ou se é uma. Segunda-feira, eu senti forte no meu espírito, e eu quero dizer para você, talvez Ele permita que eu esteja dizendo isto, porque o teu coração está tomado de incredulidade e você quer algo visível ou audível para você pessoalmente. Então, o Filho de Deus, o ressurreto, usa um homem como eu para dizer para você: eu me importo com você, e eu repreendo da tua vida esse espírito de morte. Te levanta, porque o Senhor tem vida para você. Você não precisa se denunciar agora, e nem depois. O importante é que você ouça o que o Espírito de Deus tem para você. Seus corações estavam cheios de esperança frustradas. O caminho de Emaús é o caminho da desistência. O caminho de Emaús é o caminho dos sonhos desfeitos. É o caminho da desesperança, da esperança morta. O caminho de Emaús é o caminho da falência dos projetos. O caminho de Emaús é um caminho de profunda tristeza. É aqueles que voltam para trás, como Pedro, depois da ressurreição, o que ele disse? Vou pescar. Vou pescar. Talvez você pense assim sobre o seu casamento, depois de muitas tentativas. Talvez você pense assim a respeito da tua vida. Talvez você pense assim a respeito do teu trabalho. Talvez você esteja na tua mente assim: eu vou virar a página, eu sou um fracassado mesmo, uma fracassada, não dá certo para mim. Talvez você esteja pensando assim. Talvez você já tenha arrumado as malas. Talvez você já esteja quase com o pé na estrada. Tenho uma palavra para você: não desanima. Não é o fim, é o início. Não é o fim, é o início. É o início de algo novo. Porque as coisas com Deus são novas. As coisas com Deus apontam para frente. As coisas com Deus permitem que a gente viva hoje na esperança do amanhã, do milagre, da mão poderosa de Deus sobre a nossa vida. É o amanhã
que está diante de você não é o passado, não é as frustrações. Para com isso, em nome de Jesus. O Filho de Deus está ao teu lado. O impacto da ressurreição para esses dois discípulos permitiram algo. Jesus, ele fala das Escrituras, mas quando ele parte o pão, quem lembra? Quando Jesus parte o pão, que eles entram lá na casa, quem lembra? Quando Jesus parte o pão, os olhos dos dois se abriram. Aleluia! Jesus se revela pelas Escrituras. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você quer ser um homem de fé, uma mulher de fé, um jovem de fé? Você quer, Vanderlei, ser um homem de fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Coma deste livro. Coma deste livro. Não tenha momentos de encontro com este livro. Ele é a revelação do Filho de Deus literária, e a presença dele é viva junto com esse livro. Se você quer santidade, você tem as Escrituras, porque o Filho de Deus orou: santifica-os na verdade. Se você quer ser bem sucedido na vida, você quer vencer na vida, você quer alçar novos voos, você quer atingir novas metas, deixe-me dizer para você: Jesus é o melhor mecânico, Jesus é o melhor vendedor, Jesus é o melhor empresário, Jesus é o melhor dos melhores. Eu como pastor nunca fui mecânico, mas uma vez um membro da igreja chegou para mim: pastor, eu estou com o meu carro assim. Eu disse para ele: faz isso. Pergunta se ele fez. Pastor, eu fiz outra coisa, eu gastei um monte de dinheiro e não deu certo. Aí eu fui fazer o que o senhor tinha dito. Era apenas uma pecinha e custou muito baratinho. Jesus, ele é um grande mecânico. Eu não sou mecânico. Ele é o melhor dos melhores nas mídias. Ele faz o melhor. Lança sobre ele as tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Ele cuida, ele zela. E quando você não puder andar, ele pega você e leva você. É verdade. Muitas vezes eu não conseguia andar na minha vida, mas boa parte da trilha que eu já percorri na minha vida não foi apenas com os meus pés, ou com os pés da minha esposa, ou os pés dos meus filhos. Ele nos levou muitas vezes por caminhos que nós não poderíamos andar. Ele te leva por caminhos que você não vai conseguir andar. Somente creia, abra a tua visão para o Filho de Deus ressurreto na tua vida. Quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo, não vai haver mais espaço para as preocupações que nos aniquilam. Tem preocupações, irmãos, que nos aniquilam. Eu, como um homem, sempre me julguei muito responsável. E houve um tempo na minha vida que as preocupações estavam me aniquilando. E junto com me aniquilando a minha família. Quanto maior for o impossível, e se você estiver diante dele, você está na sombra do Filho de Deus, e ele vai fazer sombra para esse impossível. Às vezes que passamos coisas impossíveis, foi assim que Deus fez. Reconheça a presença de Deus.
Sabe, um ambiente como esse precisa se ter muito zelo. Enquanto a liderança dessa igreja tiver zelo pela presença de Deus nesse lugar, sempre a visão de Deus vai ser, William, maior que os recursos. Enquanto você manter a presença de Deus na tua vida, dentro da tua casa, enquanto você manter a presença de Deus no teu trabalho, enquanto você aprender que a mão do Senhor precisa estar sobre a tua mão e você deixar Ele pegar a tua mão, você vai vivenciar não somente uma bonança, mas você vai aprender a entrar na tormenta com muito gozo, com muita alegria. Olha que onda! Olha que onda! Olha que onda! Ao invés de você ter medo daquela onda terrível na tua vida, você vai estar sem prancha, sem nada, e vai dizer: Jesus, olha que onda maravilhosa, me leva! Aleluia! Não tem surfista e não tem fazedor de prancha que faça uma prancha para essas ondas. Mas o ressurreto, Ele transpõe. Por último, os olhos dos dois discípulos se abriram. Por que eles se abriram? Olha que interessante, guarde isso. Por que eles se abriram? Eles perceberam no partir do pão, e ninguém partia pão como Jesus. Quando eles viram um gesto de Jesus partindo um pão, a mente deles voltou para o tempo de comunhão com Jesus. A Bíblia não diz, mas lá dentro, é Ele! É Ele! É Jesus! Eu estou triste. É Ele, é Jesus! Quando eles enxergaram, eles recuperaram a comunhão, eles recuperaram a conexão, eles recuperaram aquilo que o caminho de Emaús estava apontando. Eu não sei quanto tempo você está em direção a Emaús. Eu não sei se você começou a tua caminhada para Emaús ontem ou ano passado, mas eu quero dizer que Jesus está com você neste caminho. Não para te reprovar, não para te amassar, mas para dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui com vocês. Recupera a tua comunhão comigo, porque eu já estou com vocês. Quando temos comunhão com o Jesus vivo, você não consegue ter comunhão com coisas mortas. Você não consegue ter relacionamento com coisas mortas, só com aquilo que é vivo. Tem que fazer mais exercício. Eu já estou caminhando 5 km por dia, mas eu vou melhorar. Quando temos comunhão com Jesus vivo, nosso coração arde. Gente, segura só mais uns 5 minutinhos. Aqui tem uma chave para não envelhecermos na fé. Aqui tem uma chave para daqui a 5 anos não sermos desistentes. Aqui tem uma chave para que daqui a 10 anos nós estejamos no mesmo lugar. Aqui tem uma chave, meus amados, impressionante para a vida. E como que a gente faz fogo? Eu sei, sai de dentro do apartamento, sai de dentro de casa, vai para a beira da praia,
Como que a gente faz fogo? Junte gravetos. Gere uma faísca. Sabe, a igreja do Senhor Jesus não é para viver uma vida contemplativa. A igreja do Senhor Jesus é igreja de trabalho. É uma igreja que opera, é uma igreja que se importa consigo mesmo. A igreja do Senhor junta graveto diariamente para que o fogo continue ardendo diariamente. A gente não envelhece na fé, o ânimo é o mesmo, o mar está revolto, a onda está maior, mas há mais força, há mais determinação. Não é empolgação, mas há algo do Espírito nos levando para fazer força e vencer aquilo que quer acabar com a gente. Quando nosso coração arde, inflama, quando há entusiasmo dentro de nós, o vento do Espírito sopra as velas da nossa vida. O vento do Espírito sopra o nosso interior, mesmo não enxergando nada na frente. Há algo de Deus na minha vida, há algo de Deus na tua vida. Isso não é para um, não é para dois, isso é para todos. Isso não é para um mais grupo de privilegiados. Isso é, o Senhor diria, para a minha igreja. Quando temos comunhão com o Jesus vivo, nosso coração arde, nosso coração inflama, o vento do Espírito sopra, remove todas as cinzas do comodismo e reacende o fogo do zelo em nossos corações. Quero convidar vocês para ficarem em pé comigo. A ressurreição de Jesus abriu os olhos daqueles 2 discípulos de Emaús em algum tempo. Eu tenho algumas perguntas para você nesta manhã. Já encerrou a mensagem? Eu me incluo nessa palavra porque essa palavra é para mim. Sou carne e osso que nem vocês, enfrento as mesmas coisas que vocês enfrentam. Eu tenho algumas perguntas para você. O que você ouviu da ressurreição de Jesus nesta manhã? Abriu os teus olhos em alguma área da tua vida que você precisava? Aqueceu o teu coração? Está acontecendo algo com você? Se está acontecendo algo com você, eu quero dizer para você: isso é fruto da presença do Filho de Deus soprando as velas da tua vida. Posso perguntar mais? Que tipo de impacto você está tendo nesta manhã por ouvir a ressurreição do Senhor Jesus? Que tipo de impacto? Como que você tem caminhado ao longo da tua vida? Qual direção que você está? Só você e Deus sabe. Jesus está aquecendo o teu coração nesta manhã? Estás sentindo esperança? A esperança que vem de Cristo. Você não está vendo nada, mas você está sentindo a esperança. Hoje é teu dia. Hoje é o dia em que a escuridão acaba. Hoje é o dia do fim das frustrações. Hoje é o dia que o choro acaba, porque um sentimento do Espírito Santo vai entrar dentro do teu coração e você vai sentir uma alegria inexplicável, gerada pelo Filho de Deus. Aleluia! Agora, eu quero, depois de fazer essas perguntas, eu quero convidar você a dar um primeiro passo.
um primeiro passo para a vida, um primeiro passo para a não frustração, um primeiro passo para a não derrota, um primeiro passo para o não ceticismo, um primeiro passo para você enxergar coisas que você até então não conseguia enxergar. O primeiro passo ao encontro de Jesus. Como posso fazer isso, pastor? Ele está junto de você, do teu lado. Dá uma guinadinha para a direita na tua vida e você vai perceber que Jesus, o Filho de Deus, vai fazer uma aliança com você e vai convidar você a fazer uma aliança com Ele, para que a tua visão seja aberta. Dê o primeiro passo para Jesus. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se com tua boca, se com teus lábios você confessar, você pronunciar que Jesus é Senhor, e no teu coração você crê que Ele ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Você entrará numa lista chamada Livro da Vida. E essa lista chamada Livro da Vida é entrada franca na eternidade com Jesus. Mas antes da entrada franca na eternidade com Jesus, esta lista vai te permitir viver o céu na terra. Porque Jesus é o céu, Jesus é o Éden, Jesus é o único que ressuscitou, Jesus é o único que está à direita de Deus Pai, Jesus é o único que te amou, Jesus é o único que perdoa você de todos os teus pecados. Ele é Jesus, Ele é Senhor. Eu quero convidar vocês para fechar os olhos por um momento. E eu quero dizer a você que está pela primeira vez aqui, segundo, quem sabe outras vezes, mas alguma coisa te impedia de fazer este movimento de fé, de entregar a tua vida para o Filho de Deus, Jesus Cristo. E hoje o teu espírito foi despertado, os teus olhos foram abertos pela palavra de Deus, e você quer fazer uma aliança com Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador da tua vida. Todos de olhos fechados, você pode levantar a sua mão para que eu possa saber e orar por você. Há uma mão erguida, a outra mão erguida. Você pode levantar a sua mão. Eu quero fazer uma aliança com Jesus. A outra mão lá atrás. Eu quero entregar minha vida para Jesus. A outra mão lá atrás. Há muitas mãos, algumas eu não posso ver, mas você dando este passo, eu quero afirmar a você: você entra em um novo nível de vida. Algo novo de Deus começa a acontecer com você, no teu interior. O teu coração vai arder para Jesus, o teu coração vai avançar. Aleluia. Enquanto nós oramos, quero pedir que o pastor William suba para cá, que eu já vou passar o microfone para ele. Mas eu quero convidar todos vocês, os da casa, para nós fazermos uma oração juntos. Vamos todos colocar as nossas mãos sobre o nosso peito e vamos dizer assim: Deus, nesta manhã, meus olhos foram abertos. Nesta manhã, entendi. Jesus ressuscitou para me dar vida. Eu confesso, eu sou pecador, mas hoje eu creio que meus pecados são perdoados. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje eu faço uma aliança contigo.